Êxodo. Capítulo 36. Versículos de 1 a 38. Assim, trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Versículo 2. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, cujo coração o Senhor dotou de sabedoria, ou todo aquele a quem o seu coração mover a se chegar à obra, para fazê-la. Versículo 3. Receberam, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. Versículo 4. E vieram todos os homens sábios, que faziam toda a obra santuário, cada um da obra que eles faziam. Versículo 5. E falaram a Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Versículo 6. Então mandou Moisés que fizessem uma proclamação pelo acampamento, dizendo: E nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. Versículo 7. Porque tinham material bastante para toda a obra que se havia de fazer, e ainda sobejava. Versículo 8. Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas, de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada as fez. Versículo 9. O comprimento de cada cortina era de 28 covados, e a largura de cada cortina, de 4 covados, todas as cortinas tinham uma mesma medida. Versículo 10. E ele ligou 5 cortinas uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com outra. Versículo 11. E depois fez laçadas de azul na borda de uma cortina, na extremidade da juntura, assim também fez na borda, na extremidade da juntura da segunda cortina. Versículo 12. E 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda, essas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Versículo 13. E também fez 50 colchetes de ouro, e com esses colchetes uniu as cortinas uma com a outra, e foi feito assim um tabernáculo. Versículo 14. E fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo, 11 cortinas fez. Versículo 15. O comprimento de cada cortina era de 30 covados, e a largura de cada cortina, de 4 covados, essas 11 cortinas tinham uma mesma medida. Versículo 16. E ele uniu 5 cortinas à parte, e 6 cortinas à parte. Versículo 17. E fez 50 laçadas na borda da última cortina, na juntura, também fez 50 laçadas na borda da cortina, na outra juntura. Versículo 18. Fez também 50 colchetes de bronze, para juntar a tenda, para que fosse uma. Versículo 19. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugos. Versículo 20. Também fez tábuas para o tabernáculo, de madeira de acácia, que eram colocadas em pé. Versículo 21. O comprimento de cada tábua era de 10 covados, e a largura de cada tábua era de 1 côvado e meio. Versículo 22. Cada tábua tinha 2 encaixes, travados um com o outro, assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Versículo 23. E assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado meridional, ao sul. Versículo 24. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, e 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo da outra tábua para os seus 2 encaixes. Versículo 25. Também fez 20 tábuas para o outro lado do tabernáculo, do lado norte. Versículo 26. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. Versículo 27. E no lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Versículo 28. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo nos a 2 lados. Versículo 29. As quais estavam juntas debaixo, e também se juntavam por cima com uma argola, assim fez com ambas nos 2 cantos. Versículo 30. E assim, eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Versículo 31. Fez também a barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo.
Versículo 32, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambos os lados do ocidente. Versículo 33, e fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas, de uma extremidade até a outra. Versículo 34, e cobriu de ouro as tábuas, e as suas argolas, os suportes das barras, fez de ouro, as barras também cobriu de ouro. Versículo 35, depois fez o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e de obra esmerada o fez com querubins. Versículo 36, e fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Versículo 37, fez também para a porta da tenda o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, obra do bordador. Versículo 38, com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e os seus capitéis e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de bronze.